Então, para ser campeão, o Corinthians não vai depender do trio. Vai depender do técnico. São 2 jogos. O Corinthians tem que sobreviver ao primeiro jogo. É isso. Para decidir em casa. Em casa, depois na volta, quinta-feira, o trio, beleza, não tem discussão. Manda alguém para acompanhar o Memphis lá na Holanda, se ele for, ou na Espanha, no jogo da volta da Liga das Nações. O técnico tem que ter alguma saída para o primeiro jogo. O primeiro jogo é depois da eliminação, depois de todo mundo ter corrido isso tudo, o Palmeiras descansando a semana inteira, e o jogo é domingo na casa do Palmeiras, no sintético. Que é um outro jogo. Então, se o técnico tiver um mínimo de repertório e entender como foi a Libertadores, porque até agora ele não entendeu isso, né? Se você olhar a eliminatória do Racing, a eliminatória do Flamengo, a eliminatória do Barcelona, ele não entendeu todo o lastro de profissão que ele tem, que uma eliminatória é composta por 2 jogos, e se você fracassa redondamente num, você está ferrado no outro, mesmo sendo na sua casa. A missão do Corinthians, para mim, domingo, é sair vivo do Allianz Parque. É colocar os jogadores mais competitivos, é brigar, é pressionar a arbitragem, que vai estar pressionada, é sair para o confronto, é sair para a dividida, é a cada machadada devolver, né? Porque aí é o outro lado. O pênalti à parte, não sei o quê, é o que o Massinho está falando. Pênalti à parte, como é que jogou o Palmeiras contra o São Paulo? Cada enxadada uma minhoca. E o Palmeiras vai jogar dessa forma. E o Corinthians tem que ter um time competitivo para estar, é o que ele está falando. Se o Corinthians tiver um time para olhar, tá ferrado. Então é Raniel, Martínez e mais 10 dando trombada. É final de campeonato. E aí dane-se o trio, sabe, Vessoni? Dane-se o trio nessa primeira partida. Põe o trio na segunda partida. Adianta ter o Garro com um movimento descoordenado, poupando um joelho nesse domingo, no sintético? Adianta ter o Memphis para olhar a bola no sintético? Para mim não adianta. Você também não colocaria, Massa? Eu para mim, colocaria a dupla de ataque, seria Thales e Yuri. Que o Yuri é muito forte e o Thales é um jogador sem Memphis, tranquilamente. Ou se você olhar para o mundo animal, na natureza, qual é o bicho que é feio pra caramba? Você olha para ele, é feio, tem papo. Tipo bicho, eu, assim. Sapo. Não. Tem pena. Lagarto. Tem pena? Tem pena? Pelicano. Não, também. Tem pena e tem papo? Peru. Porra, sapo não tem pena. Peru, né? Peru. Você olha pro Peru, é um bichinho esquisito, né? Tem uns papos vermelhos, de repente, tuf. Não, esse é o pavão. Pavão. É, Pavão, que as penas... Pavão. Hoje não pode mais. Pavão. Desculpa aí. Pavão, exato, é o pavão. Que é meio que um pavão mais... Depois a história do pavão lá na casa do Léo, né, cara? Caiu o pavão lá, os cachorros arrancaram. É verdade. Tadinho. Ficou depenado. O pavão é assim, você olha assim e fala, mais ou menos, né? Quando ele abre as... Aí ele... Então, é a função do camisa 10, o 1, nesse time do Corinthians. É o pavão. Se for para ser o pavão, o Memphis, beleza. Entendeu? Porque é o primeiro que vai atacar, o último que vai voltar. Não vai marcar o Martínez, que é o volante, vai ficar ali naquele, olha, o Massa olhando o prato de salada, lá, salada lá e tal. Beleza. Agora, se pôr os 3, ou os 2, e eles, um com tendinite, o outro olhando a obra de arte, vai complicar muito pro Corinthians. Eu acho que o Corinthians está escalado. Vai tirar o Bidu, colocar o Angileri e vai pro jogo. Vai ser, pra mim, esse é o time que Até porque eu acho que é meio o estilo do Ramon, né? Ele não... O problema é o que o Vessa falou, é que, assim, às vezes que ele mexeu no óbvio, ele foi um desastre. Essa é a questão. O técnico bom é aquele que mexe no óbvio e cria uma situação desconfortável para o adversário. E ele não é um técnico bom hoje, no atual momento da carreira. Por exemplo, eu vou dar exemplo do que ele está falando. Eu estava ontem lá, olhando do alto. Cara, o Bidu, com aqueles defeitos dele que o Massa falou bem aqui. Cara, na minha cabeça veio o quê? O Thales está no banco. Cara, pô, não tem mais quem marcar. Eles não atacavam mais, só ficava se defendendo. Põe o Thales no corredor, ele faz do lado esquerdo. O cara ia ter imposição, drible e tal. Virava ele o ala esquerdo e jogava. Isso é o fugir do óbvio que dava para ter feito. O Gustavo Henrique vai virar centroavante aos 40. Põe ele antes, cara. Não tem mais para quem marcar. Joga ele lá na frente, põe ele de centroavante.
Eu falei isso com 20 minutos de jogo. Dava para ter feito 25. Foi expulso? Ô, Gustavo, nós estamos subindo muita bola. Vai você de centroavante. Você vai fazer o gol. Pode esperar que a bola vai sobrar aí para você. Então, pensar fora da casinha, dá para pensar, mas fazer certo, né? Não fazer bobagem. Para mim, o 10 do Corinthians é o Carrillo, deveria ser para o jogo de domingo. E eu jogaria... Ele de Costa, ele sofre, viu? Ele não tem cacuete para ficar tomando peitada de volante nas costas dele. Então, mas se você tiver o Garro ao lado dele e um cara rápido na frente... Você colocaria o Tales no lugar do Memphis e manteria o resto, né? Só trocaria o lateral esquerdo, o Angeleri, né? Ok. O Angeleri fez falta ontem, assim, só para fazer esse plazinho, porque ele é inteligente, ele sabe cruzar, ele olha antes de cruzar. Esse cara teria feito muita diferença. Mas aí entra, né? Contrato atrasado, não pode escrever, enfim, tudo dentro daquela correria que normalmente acontece, apesar da manutenção do elenco de um ano para o outro. Enfim, nisso o Corinthians foi bem. O presidente até dá uma exagerada, né? Nunca a gente manteve um elenco de um ano para o outro. Eu falei aqui, né? 2012 para 13, não só ficou todo mundo, como trouxe Renato Augusto, Pato e Gil, puta de uns reforços bons para carregar. Gastou 70 milhões de reais, que na época, 2013 era muito dinheiro. Era um baita elenco, ficou melhor. Tem uma foto famosa de um banco de reserva de um Corinthians e Palmeiras que é meio surreal, assim. Banco do Corinthians, aquele dia lá, um derby, alguém foi lá e tirou a foto do banco. Douglas, Romarinho, Guilherme Torres, Renato Augusto naquele dia começou no banco. Cara, era um banco que você falou assim, não é... Pato estava no banco, olha o banco do Corinthians. Esse era o banco. Então, o que ele falou ontem, ele exagerou, né?